recursos. Agora a gente vai fazer uma mudança aqui, porque nós vamos para a nossa próxima entrevista, né, Vanessa? Sobre um assunto muito importante que está em voga justamente agora neste mês de maio. Exatamente, Felipe. Nós estamos no Maio Laranja, o mês da conscientização e combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes. E o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes já é agora neste sábado, dia 18, viu, Felipe? E sobre esse assunto, a gente recebe, já está aqui conosco no estúdio, o Diego Martins, ele que é mestre em Segurança Pública e é coordenador do projeto Futuro Brilhante. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Querido, para a gente começar, a gente pode falar qual é a importância aí de nós termos um mês dedicado totalmente à conscientização e combate a esses crimes, a relevância mesmo também dessa data do próximo sábado, dia 18. Bom, a gente está falando de um crime que acontece essencialmente dentro de casa, né, de vítimas que são violentadas, muito jovens, dentro de casa e às vezes pelos próprios familiares. Então, é muito importante trazer esse assunto, aproveitar esse espaço para discussão, para alertar as pessoas a respeito disso, né? Os sinais que essa vítima costuma apresentar e principalmente focar em atividades preventivas para evitar que aconteça, né, uma situação tão grave com crianças tão jovens. A gente tem aqui alguns dados, por exemplo, que o Sistema de Informação de Segurança Pública divulgou, por exemplo, que em Belém, de 2019 a 2023, foram registrados quase 3 mil crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Queria saber, assim, dos dados que vocês têm, quais são os principais e também quais são os mais alarmantes? Olha, na legislação a gente tem 24 crimes sexuais previstos, né? E a maioria a gente tem uma concentração muito grande no estupro de vulnerável, que são as situações praticadas contra pessoas que têm menos de 14 anos de idade. Então, ao longo dos anos, e é uma realidade do Estado e do Brasil como um todo, a maioria dos crimes estão concentrados aí no estupro de vulnerável. Então, é uma situação extremamente grave, né? Como eu disse, atinge pessoas muito jovens que não têm capacidade ainda de se defender e, às vezes, os seus algozes são justamente as pessoas que deveriam exercer esse papel de proteção. Agora, maio é voltado tanto para a conscientização de abuso sexual como também de exploração sexual. Queria que você fizesse essa diferenciação entre esses dois crimes, por favor. Certo. O abuso é uma situação onde ocorre a violência sexual, mas a gente não tem nenhuma troca material. Já na exploração sexual, é geralmente ofertado ali um dinheiro, algum combustível, alimento, roupa, presente, existe esse tipo de troca. Isso, inclusive, impacta no espaço em que esse crime é praticado. Enquanto o abuso ele é praticado essencialmente no espaço doméstico, ali entre quatro paredes, a exploração sexual, a gente já tem uma migração, geralmente, para o espaço público. Então, essas vítimas vão procurar locais ali onde há grande circulação de pessoas, de dinheiro, de mercadorias. Geralmente ali as feiras, os postos onde os caminhoneiros pernoitam ou até mesmo os caminhos que grandes embarcações percorrem. Você falou ainda há pouco que geralmente esses crimes acontecem por pessoas que deveriam, né, manter, digamos, uma segurança. Você poderia explicar um pouco melhor para a gente como esses crimes geralmente ocorrem, os dados que vocês têm? Olha, geralmente essas pessoas elas se aproximam das crianças com uma estratégia de brincadeira, de cuidado. Então, eles aproveitam, por exemplo, o momento do banho, o momento de dormir. Eles até criam subterfúgios ali, algumas brincadeiras, como a brincadeira de médico, a brincadeira de casinha, para ter ali motivos para acessar o corpo dessa criança. Então, eles procuram estabelecer uma relação de confiança com essa criança, uma relação de confiança com os seus familiares, até que ele tenha uma oportunidade de estar a sós com ela, e aí ele pratica a violência. E aí é importante a gente pontuar, porque tem gente que tenta diminuir, né, quando a gente não tem a penetração. Mas é muito importante a gente ter em mente que é violência, mesmo que seja apenas um toque, uma observação, uma manipulação genital, um compartilhamento de imagens íntimas, tudo isso aí pode e deve ser denunciado para ser devidamente apurado. Teve um caso agora que repercutiu bastante de um pastor que abusou de uma sobrinha, né? Aparece a mãe confrontando ele sobre como aconteceu e ele relata justamente minimizando, dizendo: eu juro que não teve penetração, eu só toquei nela. Isso, no caso, seria o abuso sexual, então? Exato.
É importante também, dentro desse contexto, a gente reforçar que, por mais que supostamente tenha uma relação de namoro, que a família concorde, que a vítima supostamente tenha dado seu consentimento, a legislação ela proíbe qualquer tipo de contato sexual com quem tem menos de 14 anos de idade. Então, independente de relacionamento, da família consentir ou de um suposto consentimento, vai continuar sendo o estupro de vulnerável. Agora, uma outra pergunta em relação a quais são os principais fatores para a ocorrência desse crime. Vocês têm, por exemplo, um estudo psicológico dos perfis que estão mais, podemos dizer assim, suscetíveis a cometer esse crime? Olha, isso eu acho que é o mais difícil, né, para que se possa estabelecer uma estratégia de segurança pública para o enfrentamento, porque o abusador, ele é uma pessoa que convive no nosso meio, uma pessoa que tem ocupação lícita, tem residência fixa, tem família constituída, como a Elisa trouxe, né, às vezes são os próprios líderes religiosos ou pessoas que frequentam espaços religiosos. Então, isso traz para a gente, né, um desafio muito maior, porque a gente não consegue identificar por características físicas específicas ou determinados comportamentos. O que a gente deve mesmo fazer é alertar as crianças, orientar a respeito da nomenclatura correta das partes do corpo, dos limites do toque, né, que ela não deve ser tocada por qualquer pessoa, nem por qualquer motivo, e estar sempre vigilante. Né? Essas pessoas costumam ser aquele tio bacana, que senta no chão, que brinca com as crianças, que sempre tem um animal de estimação, que quer levar para passear, para brincar, para comprar um sorvete, um bombom, um esquilho. Então, sempre tem que estar atento a quem de adulto ali tem acesso a essa criança. Geralmente é aquela pessoa que fala para não contar para o pai, né? Quando faz dá algum brinquedo para a criança, alguma comida, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto Futuro Brilhante, que faz justamente essa prevenção, né? Exato. O Futuro Brilhante ele é um projeto social de natureza voluntária, a gente não tem vinculação política nem religiosa. Nós somos um grupo de pessoas, entre profissionais e estudantes de nível superior, que disseminamos informações para a prevenção da violência sexual. Então, no nosso Instagram, no nosso site, nós disponibilizamos vários materiais como essa cartilha, onde as pessoas podem buscar mais informações, inclusive sugestões de atividades para fazer com as crianças, com foco em ensiná-las a nomenclatura correta das partes do corpo, limites corporais e trabalhar a figura de um adulto de segurança, que é aquela pessoa que ela vai procurar caso ela se sinta desconfortável com alguma abordagem. Para quem está acompanhando a gente, nós estamos falando aí sobre o mês da conscientização, combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Estamos recebendo aqui, para você que está aí antenado agora na rádio, ligou agora com o Diego Martins, ele que é mestre em segurança pública e também coordenador do projeto do Futuro Brilhante. Agora eu quero saber, Diego, quais são as medidas práticas que os pais, você já falou algumas, né, e responsáveis podem tomar mais ainda para proteger aí seus filhos ou outras crianças que estejam até por perto mesmo, que a gente está falando também, de todas as pessoas que podem aí também falar sobre esses crimes, né? Denunciar, digamos assim, esses abusos sexuais, né? Eu entendo que a principal delas é estabelecer um diálogo claro com a criança, respeitando o seu nível de desenvolvimento e se colocar como uma pessoa que pode ser procurada em qualquer situação e que vai acolher aquela pessoa. E um cuidado especial é em relação à internet. A gente tem cada vez mais cedo as crianças com smartphone, com tablet, né, nos jogos online. É uma realidade que às vezes os pais não dominam, não sabem que dá para outras pessoas de qualquer lugar do país e do mundo fazer contato com essa criança. E a gente tem uma necessidade de segurança que vai além da estrutura física. Antes do fato de deixar a criança em casa, a gente tinha uma percepção já de segurança, que ela estava protegida ali. Mas agora com a internet, a gente não tem mais essas barreiras. E ela tem a possibilidade de ser acessada, né, por abusadores de qualquer lugar do país e do mundo. Fazendo aqui uma pergunta do Luiz Celso no chat, ele mandou duas, então vamos unir aqui ambas. Ele pergunta primeiro, qual o papel dos conselheiros tutelares nessa temática? E a segunda, ele faz a pergunta em relação ao trabalho de psicólogos ser fundamental para mitigar futuros traumas também para quem sofre com isso. O conselho tutelar é a principal porta de entrada, né, quando a pessoa quer fazer uma denúncia. Então, ela tem essa alternativa de ir para o conselho tutelar ou diretamente para a Polícia Civil. Aqui em Belém nós temos 2 serviços especializados para a recepção desse tipo de denúncia,
que é da Fundação para a Paz. E o trabalho da psicologia é fundamental, né? Como eu comecei falando, às vezes as pessoas tentam diminuir uma dor que não é dela. Minimizar, né, Diego? Exato. Então, só quem viveu é que sabe dizer qual que é a sua necessidade, qual foi o impacto que ela teve. Então, é muito importante que esse atendimento com um profissional qualificado, né, porque é uma temática e um atendimento muito específico, que seja oportunizado para todas as vítimas que quiserem. Entendi, Diego. O Diego, que é também um coordenador desse projeto Futuro Brilhante, que com certeza está fazendo um trabalho muito maior agora, além da tua cartilha. Eu ia pedir para você mostrar novamente, para quem está acompanhando a gente, é exatamente um passo a passo, né, para esse atendimento, né? Exato. Aqui a gente Só trabalha... levanta um pouquinho mais, por favor, para a gente Aqui? pegar aqui na câmera. Isso. Perfeito. Isso, perfeito. Aqui a gente trabalha conceitos essenciais, que a gente trabalhou aqui rapidamente. Tem sugestões de atividades como música, jogo de pintura, de tabuleiro, de filmes, né, materiais que estão mais próximos aí da realidade das famílias para discutir essa temática. Tem indicações de protocolos, que é um conteúdo mais voltado já para os profissionais que vão lidar para essa temática. E várias outras informações que podem ser acessadas gratuitamente a partir do nosso site. Já ia te perguntar, né? Porque as pessoas podem, logicamente, querer acessar, né, online, que fica, às vezes, um pouco até mais prático. Sim, pode acessar, baixar, compartilhar no WhatsApp. É só acessar futurobrilhante.net.br ou as nossas redes sociais lá no Instagram, o @futuro.brilhante. Perfeito, Diego. Obrigada pela participação aqui no Tarde Mais Liberal. Volte sempre. Imagina, obrigado. Até a próxima. Obrigada, Diego. É